Gente, bom dia. Espero que estejam todos bem, que tenham visto os vídeos que eu propus para as últimas semanas, né, para as últimas aulas. Hoje é a nossa última aula dessa semana sobre masculinidades. Com vocês, alguns pontos que talvez tenham ficado um pouco confusos ao longo dessa nossa discussão. O primeiro ponto que eu quero retomar hoje é a questão da raça. Vocês viram no último vídeo um homem negro falando sobre o que é ser ou quais são as expectativas sociais em relação ao homem negro. E existem diversos estereótipos sobre isso, e ele tentou conversar com vocês, né, conversar por meio do vídeo, conversar com todos nós sobre o que significa lidar com esses estereótipos no cotidiano. Entretanto, eu queria fazer uma primeira ponderação com vocês. Quando a gente está falando de raça, em geral, no Brasil, nós acabamos fazendo uma vinculação entre raça e pessoas negras. Como se falar de pessoas brancas não fosse falar de raça e não fosse falar de estruturas raciais hierarquizadas. Então, um dos pontos que eu gostaria de lembrar a vocês é o como na nossa trajetória histórica como país, no nosso caminhar histórico como país, nós temos construído essa diferenciação e essa racialização de pessoas negras, mantendo as pessoas brancas como um modelo de existência, ou como um modelo privilegiado de existência, mesmo quando colocamos raça em pauta. A Camila Prando, que é uma doutora em direito e estuda criminologia, principalmente criminologia crítica, publicou um artigo há pouco tempo atrás em que ela discute como isso teve impacto, ou seja, a branquidade, discutir raça sem discutir branquidade, como isso impactou nos estudos sobre a criminologia crítica, que é um tipo de criminologia específica que é diferente do que a gente chama de criminologia etiológica. Já já eu falo para vocês qual é a diferença entre uma e outra. Mas a Camila Prando fala o seguinte: a primeira forma, e aí ela está discutindo como é que a raça branca aparece como norma e como é que a gente apaga essa branquidade das discussões. A primeira forma é a apresentação da raça como a identificação do outro. Quando a categoria raça é anunciada nos estudos críticos criminológicos, ela aparece para nomear o negro. E aí eu, Isis, adicionaria, muitas vezes aparece também para nomear um indígena. E então é sempre o outro. Raça não serve para nomear o branco que escreve. Ela é uma variável identificada com a população negra que figura justaposta e diluída ao lado de tantas outras variáveis a que se atribui a seletividade penal, como classe e gênero. Raça é uma categoria fixa que identifica o outro racializado e que, por vezes, aparece sustentada por leituras causais desarticuladas. Essa é a crítica que a Camila Prando está falando, está dizendo. Ela está fazendo uma crítica baseada na necessidade de discutirmos como o modelo de branquidade, e aí eu uniria lino de branquidade burguês, cria uma hierarquização com outras possibilidades reais de existência da vida humana. Então, quando a gente fala sobre um modelo masculino hegemônico, que a gente discutiu bastante nesse módulo, a gente também tem que pensar que modelo é esse. É um modelo branco, de tradição europeia, um modelo burguês, um modelo que é aquele que ganha muito dinheiro, como a gente discutiu em uma das aulas, que tem muita possibilidade de poder, que é diferente, por exemplo, de pensarmos os tipos reais de homens brancos e negros das classes trabalhadoras. Então, quando a gente está falando de raça, é importante falar que nós estamos falando tanto de negritude ou de população negra, população indígena, população oriental, que tradicionalmente a gente fala como racializadas, mas também estamos colocando em questão a branquidade. Como é que construímos um modelo branco para discutir norma, como se a branquidade fosse a norma e todos os outros não fossem, né, nunca se encaixar nisso, e por isso nós estaríamos falando de pessoas de cor ou pessoas racializadas. Não é isso. Temos que colocar em questão também o nosso modelo cognitivo de conhecimento e o nosso modelo moral, que coloca a branquidade masculina no centro da existência que é almejada, não é aquilo que necessariamente é real, não é aquilo que necessariamente é a existência das pessoas, mas aparece como um modelo.
O segundo ponto que eu queria falar para vocês, seguindo aí um pouquinho dessa discussão criminológica, é fazer um adendo sobre como gênero, ou seja, como essas construções do masculino e do feminino impactam diretamente em como é que a gente pensa a criminalização. Eu começo falando então nesse segundo adendo que criminalização e criminalidade são duas coisas diferentes e surgem de modelos de pensar violências e crimes de sentidos, diferentes autores e diferentes modelos de criminologias. O primeiro modelo que eu falei é um modelo de criminologia etiológica, ou seja, que colocava, e ele vem desde o século XIX, surge com um cara chamado Cesare Lombroso, que era um antropólogo físico da época na Itália, e esse modelo de criminologia etiológica colocava os indivíduos e algo da natureza de certos indivíduos e de certos grupos como se fossem explicativos para criminalidade, ou seja, para cometer crimes. Então, o crime poderia ser, nas palavras do Cesare Lombroso e de toda a tradição da criminologia etiológica, identificado em determinadas pessoas, em grupos, e por isso o foco da prevenção dos crimes deveria se dar focando aquelas pessoas e aqueles grupos. A criminologia etiológica surge com Lombroso quando ele faz o seguinte, ele faz um experimento de antropologia física em que ele vai nas prisões italianas e começa a fazer certas medições de pessoas e anotações sobre cor, anotação sobre a corporalidade e chega a uma conclusão de que as pessoas que eram pessoas de cor, como se os brancos não tivessem cor, tinham mais propensão a cometer crimes. Portanto, a prevenção dos crimes deveria se dar com foco nessas pessoas fora da prisão. Essa perspectiva do Lombroso é muito criticada, e aí vem ser criticada pelo que a gente está chamando de criminologia crítica. Por quê? Metodologicamente falando, ele já partiu de um erro. Ele foi em prisões, ou seja, as pessoas já estavam aprisionadas. Ele não estava falando de crime de uma forma geral, daquele que acontece na sociedade, mas que não chega a ser preso. E aí outros autores e autoras da criminologia crítica vão falar, olha, quem é preso é aquele que comete um crime vulgar, uma pessoa que comete um crime raso, aquele que é fácil de pegar, fácil de ser preso. Então, se a gente vai falar de crimes, nós temos que falar sobre como é que criminalizamos as pessoas. Então, em vez de falar de criminalidade, vamos falar sobre criminalização. Uma das formas de criminalização, e esse é um ponto central da criminologia crítica, é exatamente o que o Lombroso fez. Como construir perfis de pessoas que devem ser criminalizadas mesmo antes de se cometer um crime. Então, o foco da polícia vai ser, por exemplo, em determinados locais, e aí eu diria hoje como é que isso se reflete. As periferias vão ser muito mais providas de uma lógica policial da prevenção de crimes num sentido um pouco mais agressivo do que os locais centrais das cidades, né? Como é que isso reflete, reverbera até hoje em dia. Então, o Lombroso dizia, pega essas populações que são populações de pele escura e aí lá de populações que não eram italianas brancas, então populações ciganas também, pegue essas populações e vamos focar mais nessas populações. Isso fazia o quê? Isso faz com que o crime seja mais abordado nessas populações, logicamente. Isso tem a ver com o gênero também. No Brasil, o que aconteceu? A gente tinha um criminólogo aí no século XIX, e isso perdurou também, principalmente reverberou muito na década de 30 e na década de 40. Lembrando que o nosso Código Penal ainda é da década de 40, tá? Mesmo que tenha sofrido várias modificações. Existia um criminólogo no século XIX, o Evaristo de Moraes, em que ele vai falar, olha, a prostituição é um mal necessário. Um mal necessário para manter a família burguesa branca nos moldes que o Estado, ou seja, que politicamente e que a igreja, que religiosamente queremos manter. Nós já conversamos aqui sobre como é que essa família burguesa foi construída no Brasil. E aí o Evaristo de Moraes vai falar, mas nós temos um problema. Se é um mal necessário para que os homens possam procurar fora das suas casas como garantir que os seus desejos de prazer sejam tornados realidades, né, para que esses desejos sejam satisfeitos,
Nós também temos um problema que é como controlar essas mulheres que são prostitutas. Lembrando que naquela época os homens que exerciam a prostituição, eles eram menos visados porque eram visados de uma outra forma, que eu vou falar logo em seguida. E aí eles constroem ao longo, principalmente ao longo do século XX, constroem uma grande forma de criminalização das mulheres e de controle das mulheres que exerciam a prostituição. Como? Construíram locais específicos que deveriam ser, né, os casebres, os locais da prostituição deveriam ser colocados nas periferias e não nos centros. As mulheres que eram consideradas da vida não deveriam transitar de forma muito aberta, ou seja, com decotes, mostrando o corpo nos centros quando frequentassem lanchonetes, restaurantes, cafés ou mesmo os teatros, elas deveriam se portar de uma forma mais pudica e o controle também se dava por visitas da polícia dos costumes. Então a gente tem um controle que é policial e de saúde, mas que reflete especificamente em uma categoria populacional, como se outras categorias populacionais não precisassem de, por exemplo, acesso à saúde. Como nós sabemos, se esses homens estavam em relações sexuais fora dos casamentos e com uma diversidade de mulheres, e às vezes com alguns homens, eles poderiam trazer adoecimentos para as mulheres que não estavam cometendo esses atos. Logo, uma prevenção de saúde deveria considerar essas outras categorias populacionais, se a gente está pensando numa forma relacional. Mas não, esse não era o foco. O foco era o quê? Criminalizar e conter as mulheres que eram consideradas menores ou nessa hierarquia das relações sociais de gênero, que eram as mulheres que deveriam ser controladas pelo Estado e não pelas famílias. Lembrando que as mulheres no modelo tradicional eram controladas pelos seus pais, pelos seus irmãos e pelos seus maridos. Então a gente tem aí uma criminalização que tem a ver com o gênero também, que tem a ver com uma profissão exercida basicamente por mulheres. Mas os homens também eram criminalizados. Como? Principalmente os homens que exerciam qualquer tipo de atividade sexual profissional, eles eram criminalizados numa outra lógica, que era da homossexualidade, da sodomia e não da prostituição em si. Então, a criminalização ela vai acontecer de forma diferencial de acordo com as nossas categorias de gênero, com como nós entendemos e informamos a vida social a partir do gênero, mas também a vida social a partir da raça e a partir da classe. Esses eram dois adendos que eu queria fazer para vocês, para a gente pensar masculinidades, mas eu queria finalizar com uma frase da Bell Hooks, desse livro que se chama Feminismo é para Todos. A Bell Hooks, que é uma feminista negra, uma feminista de um pensamento que a gente chama de pensamento decolonial, que estuda como é que as relações coloniais produziram o imaginário social nos Estados Unidos, que até hoje faz com que se perdure e se mantenham estruturas racializadas, estruturas hierarquizadas entre raças. A Bell Hooks também vai estudar como é que as estruturas hierarquizadas de gênero vão acontecer. E ela faz uma frase que é excelente para a gente pensar por que feminismo também é um problema para as masculinidades, mas não um problema como de uma forma ruim. Ou como é que os masculinos, todos esses masculinos, podem falar e contribuir para os feminismos. Ela diz o seguinte: massas de pessoas pensam que o feminismo é sempre e apenas sobre mulheres que procuram ser iguais aos homens. E uma grande maioria dessas pessoas pensam que o feminismo é anti-homem. O mal entendido dessas pessoas sobre a política feminista reflete uma realidade, que a maioria das pessoas conhece o feminismo por meio de comunicação, por meios de comunicação que são patriarcais. Havia, de fato, um grande sentimento anti-homem entre as mulheres ativistas feministas, as primeiras, que estavam respondendo à dominação masculina com raiva. Foi essa raiva da injustiça que foi um ímpeto para a criação de um movimento de libertação das mulheres. No começo, a maioria das ativistas aumentou a sua consciência sobre a natureza da dominação masculina quando trabalhavam em contextos anticlassistas e antirracistas com homens que diziam ao mundo a importância da liberdade enquanto subordinavam as mulheres em suas classes e também em suas casas.
Sejam as mulheres brancas que trabalhavam em nome do socialismo, ou as mulheres negras que trabalhavam em prol dos direitos civis e da libertação negra, ou das mulheres nativa-americanas que trabalhavam para os direitos indígenas, era evidente que os homens queriam liderar e queriam que as mulheres os seguissem. Participar dessas lutas de liberdade radical despertou o espírito de rebelião e resistência em mulheres progressistas e levou-as à libertação das mulheres contemporâneas. À medida que o feminismo contemporâneo progredia e como as mulheres perceberam que os homens não eram os únicos a serem sexistas, ou seja, não eram o único grupo em nossa sociedade que apoiava o pensamento e o comportamento sexista, ou seja, as mulheres também podem se comportar e pensar de maneira sexista, o sentimento anti-homem já não moldava a consciência do movimento feminista. O foco mudou para um esforço, então, total para criar justiça de gênero. Com isso, a gente finaliza a nossa semana. Muito obrigada. Até a próxima semana, em que vamos discutir sobre diversidade sexual. Tchau!